Oi, gente, tudo bem? No vídeo anterior, a gente falou das 6 virtudes que levam à felicidade. E a cada uma dessas virtudes estão associadas forças de caráter, que a gente vai apresentar na sequência. Então, recapitulando, essas 6 virtudes foram identificadas por Martin Seligman. E elas são a sabedoria, a coragem, a humanidade, a transcendência, a justiça e a moderação. Só isso. Lembrando, claro, o professor Seligman é um dos precursores da psicologia positiva. Na visão dele, o caminho da felicidade passa por essas virtudes que a Vanessa acabou de falar. E essas virtudes são estados que a gente deve buscar para felicidade. Então, vamos a elas? Vamos às forças Vamos de lá. caráter? Na sabedoria, que pode ser vista como conhecimento, nós temos as forças de caráter associadas que são a curiosidade, a criatividade, o bom senso e o interesse em aprender. A ideia é que quanto mais curiosos, mais criativos a gente se permite ser, mais a gente ganha a perspectiva de sabedoria, né? A ideia de que mais a gente vai amar o que a gente está aprendendo. É verdade. E eu acho que todo mundo tem um pouquinho de criatividade, de curiosidade, de interesse de aprender. A gente só tem que estimular isso, né? Eu, por exemplo, sempre fui curiosa, sempre quis aprender, talvez por isso tenha ido pro lado do jornalismo, porque eu tô sempre perguntando, sempre estudando alguma coisa. E a criatividade agora a gente tá estimulando, né? Com o nosso Instagram, criando post, inventando reels. Então a gente estamos indo bem nessa virtude, né? E muito felizes, né? É verdade. Então, a segunda virtude é a coragem. E nesse caso, as forças de caráter da coragem são persistência, entusiasmo e vitalidade, honestidade e integridade. São super importantes, né? E a ideia aqui é que quanto mais corajosos a gente se tornar, né? Quanto mais persistentes, mais a nossa integridade tende a aumentar. E isso resulta evidentemente, que num caráter, estamos falando de forças de caráter, mais corajoso, né? Por exemplo, nós não estamos falando aqui de uma coragem épica, né? De conquista, não. Uma coragem simples, como por exemplo, se propor a atingir uma meta e buscar atingir essa meta. A ideia é de realizar o que a gente se propõe, de ir atrás dos nossos sonhos, de mudar o que a gente precisa mudar. Ou seja, encarar os desafios da vida da forma como ela nos apresenta, com coragem. Isso nos faz mais felizes, porque isso é uma força de caráter. E não adianta querer tapar o sol com a peneira, fugir das dificuldades, não encarar os desafios, eles não vão sumir, eles vão continuar ali. Então a gente tem que encarar, né? Lidar com os problemas, encarar os desafios e não desistir dos nossos objetivos e dos nossos sonhos, né? E tão importante quanto a sabedoria e a coragem tá a humanidade. E para essa virtude, as forças de caráter são o amor, gentileza, relacionamento pessoal. Olha que interessante, a gente está falando de coragem e de amor, de sabedoria e de respeito. E é tão simples, mas igualmente tão essencial abordar as pessoas com respeito, com apreço, com interesse. O fato de cuidar ou de fazer amizades é também um ato de humanidade. Estamos falando de humanidade, mas tem tudo a ver com amizade e vice-versa. Em resumo, a gente está falando simplesmente de amar. A essência de nós humanos. Amar para ser feliz. Simples assim. E como é bom, né? Tratar bem as pessoas, ser tratado bem de volta, amar nossos amigos, nossas famílias e demonstrar isso, né? Ter capacidade de demonstrar isso. Tem ainda as forças de caráter da transcendência, que são a espiritualidade, a gratidão, super importante, a esperança e o humor. Então, só para não se perder, sabedoria, coragem, humanidade e Transcendência. transcendência. Afinal, a nossa existência não se resume a nós individualmente. Por exemplo, o pausa não seria o pausa se não fosse dois. Observe já por aí. Mas, enfim, E todo mundo que nos acompanha. E todo mundo que acompanha. A gente tem que estabelecer conexões com o universo maior, né? Gerando um significado para essa nossa existência que muitas vezes a gente se considera tão grande. Nós somos uma coisa muito pequenininha, né?
Nós temos que ter atitudes de esperança, né? De gratidão por tudo que a gente é, por tudo que a gente caminhou, por tudo que a gente ainda vai caminhar. E mesmo de bom humor, sabe? Uma caminhada alegre, uma caminhada de bom humor. Isso nos conecta positivamente ao universo e, obviamente, nos faz mais felizes, e também quem está por perto acaba ficando mais feliz. E a gratidão é um sentimento que a gente trabalha muito aqui, né? No blog, no Insta, super importante, traz emoções positivas, traz esperança, traz boas energias e ajuda também a manter o bom humor, né? E a enfrentar tudo com coragem, quando a gente enxerga as coisas de forma positiva, né? E é grato pelas coisas boas que nos acontecem e mesmo pelas lições que a gente tira das coisas ruins, fica mais fácil, né, de ser feliz. Com certeza. Às vezes a gente foca demais nos eventos negativos, coisas pequenas que nos incomodam, coisas tolas que nos incomodam, e na realidade a gente deixa de agradecer pelo tanto do outro que a gente recebe, pelo que a gente é. Vou falar nisso. Vocês já agradeceram hoje, nesse dia de hoje, pela vida de vocês? A gente já agradeceu. Isso é algo que a gente deveria fazer diariamente. Agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pelo que a gente é, pelo que a gente faz, pelos amigos, pelas pessoas ao nosso redor. Pela saúde, sem dúvida nenhuma. Aliás, nós vamos ter um vídeo especialmente sobre gratidão, onde ensinaremos técnicas orientais para agradecer. Não, brincadeira, nós vamos falar sobre gratidão. Mas agora vamos continuar com as virtudes que levam à felicidade e as suas forças de caráter. Bom, então a gente viu aqui a sabedoria, a coragem, a humanidade, a transcendência, e agora é a vez de falar da justiça. Para essa virtude, as forças de caráter são a equidade, a liderança e o espírito de equipe. Então, afinal, se constrói, né, uma comunidade, uma sociedade saudável e estável, sem justiça, sem igualdade, sem saber trabalhar num time, né, sem espírito de equipe. E que importante que é, né, gente, essa igualdade, né, essa oportunidade e tratamento igual, independentemente de classe, de gênero, de raça, de nacionalidade. Não, todos somos iguais. E que diferença que faz quando as pessoas se unem em busca de um objetivo, de um projeto, vamos fazer juntos, ao invés de ficar um puxando, lamentavelmente, o tapete do outro. Por último, mas não menos importante, the last but not the least, está a virtude da moderação, cujas forças de caráter são a humildade, a modéstia, a prudência, perdão. Em tempos difíceis, essa é uma atitude essencial, né? De moderação, de temperança, evitar comportamentos arrogantes, superioridade, egoístas, ou qualquer comportamento excessivo, né? Tanto para cima quanto para baixo, que rompa, ou de falta de orgulho em excesso, né? Também não é legal. Ou evitar qualquer atitude que rompa esse equilíbrio, né? Porque felicidade presume equilíbrio. Com certeza. A gente pode ser muito feliz, mas a felicidade é uma ideia de um estado que a gente associa vários momentos de felicidade. Ela não é permanente, um estímulo top, né? É claro que essas virtudes e forças de caráter apontadas pelo professor Seligman não nos fazem automaticamente felizes, óbvio. Mas quando buscamos ser virtuosos, quando a gente fica atento a essas questões da moderação, da prudência, da gratidão, né, da temperança, nós tendemos a gerar uma positividade à nossa volta. Né? Se a gente policia um pouco a maneira como a gente pensa, se a gente tenta afastar pensamentos negativos, ideias negativas, irritação desnecessária, isso gera uma positividade. Isso aumenta os nossos níveis de bem-estar, porque se a gente vibrar positivamente, o nosso bem-estar tende a ser melhor. Se a gente vibrar negativamente, o nosso bem-estar não vai ser melhor. E não só da gente, como daquelas pessoas que estão à nossa volta. Tudo dentro de uma perspectiva positiva lá que o professor Seligman falava, né? A positividade é essencial para nos fazer felizes, com certeza, né? E como o professor falou agora, isso afeta a gente e o nosso entorno, né? Uma pessoa
muito negativa, muito não otimista, assim, que não vê as coisas pelo lado positivo, acaba afetando a nossa energia. certeza. Assim como quando a gente não tá muito legal, a gente acaba afetando os outros também, né? Com certeza. Então, tentar ser positivo, manter a positividade, nem sempre é fácil, né? Mas para isso a gente tem a coragem, a sabedoria, a gente usa todas as virtudes, essas forças de caráter, juntas elas se complementam e nos ajudam nessa busca pela felicidade, nesse comportamento que leva à felicidade, né? Essa ideia de consciência ela é muito importante, né? A gente não precisa dizer eu sou uma pessoa positiva, eu não sou uma pessoa positiva, mas a gente pode dizer eu estou positivo, eu estou mais positivo e se policiar quanto ao negativo, né? A ideia dessas forças de caráter é a ideia da gente meio que se forçar, sabe? Não, hoje eu vou pensar que isso vai dar certo. Isso é uma mudança de atitude e que gera um comportamento positivo para você e para quem está à sua volta. Ninguém é nada 100% do tempo, né? Eu não sou 100% do tempo positiva, 100% do tempo negativa. Eu não tenho 100% do tempo coragem ou falta de coragem, né? Porque a gente precisa é Ou essa 100% consciência. feliz, né? É, 100% feliz, não tem... Ninguém é 100% feliz o tempo inteiro. Mas tendo essa consciência fica mais fácil de perceber o que não tá legal e tentar corrigir para melhorar, né, nossos níveis de bem-estar e de felicidade. É isso aí. E tem muito mais para falar de felicidade, né? Então fiquem ligados aqui no canal, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Acompanhem os nossos conteúdos, nossos artigos no blog. Tem muitos artigos, tem um repositório de artigos com base científica enorme. E se vocês preferem, obviamente, podcasts a vídeos, visitem o Spotify. Tem playlists ótimas lá, com músicas que, se não deixar você feliz o tempo todo, algumas vezes você vai ficar muito feliz. E além das playlists com música, né, sobre felicidade, você pode ver esse vídeo, ou ouvir melhor, esse vídeo em podcast. E os outros também. E os outros. Os links estão aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. Então, não esqueçam de fazer uma pausa para a felicidade sempre que puderem, né? Porque Afinal, a gente faz. Tchau, Tchau, gente.